o grito silencioso da alma em meio à tempestade. Respire fundo. Eu sei que você está aqui porque, talvez, o peso da vida esteja quase te sufocando. Você não está sozinho. Há dias em que o chão parece sumir sob nossos pés. Momentos em que a escuridão lá fora é apenas um reflexo da tempestade que se forma dentro de nós. Seja um coração partido, uma conta que não fecha, uma doença que assusta ou um futuro que, de repente, perdeu a cor. Eu sei que dói. Essa dor não aparece nas fotos, mas ela pesa na alma. Ela te rouba o sono e te faz questionar: será que tem fim? Será que Deus me vê? Hoje, não estou aqui para te dar respostas prontas ou clichês vazios. Estou aqui para te oferecer um abraço em palavras e te guiar a uma fonte de força que atravessa gerações. A Bíblia, nosso mapa para a alma, revela não apenas histórias antigas, mas verdades atemporais. Verdades que foram o refúgio de homens e mulheres que, assim como você, sentiram o gosto amargo da dificuldade. Vou compartilhar com você 3 princípios bíblicos que são mais que dicas, são âncoras para a sua alma. 3 segredos profundos que, quando aplicados, podem transformar a maneira como você enfrenta e supera qualquer dificuldade da vida. Permita que essa mensagem entre em seu coração e comece a sussurrar esperança onde antes havia só silêncio. Princípio 1. A dor do não entendimento e a confiança que liberta. A profundidade da história de José. O primeiro segredo bíblico, aquele que nos ensina a respirar em meio ao caos, é confiar no plano de Deus, mesmo quando a vida não faz o menor sentido. Imagine José, um jovem cheio de sonhos, com a promessa de um futuro brilhante. Mas o que acontece? A realidade vira de cabeça para baixo. Seus próprios irmãos, aqueles que deveriam protegê-lo, o jogam num poço. Depois, o vendem como escravo. Você consegue sentir a dor dessa traição? O nó na garganta ao ser abandonado por quem você mais amava? E não para por aí. Longe de tudo, num país estranho, ele é injustiçado de novo, acusado falsamente e jogado na prisão por anos. Anos de esperança adiada, anos de noites em claro. Em cada humilhação, em cada canto escuro daquela prisão, José poderia ter gritado: Deus, onde está o seu plano? Onde está o seu amor? Ele poderia ter se entregado ao desespero, à revolta, mas a Bíblia nos mostra algo extraordinário. José escolheu confiar. Ele serviu com excelência mesmo como escravo. Ele manteve a fé mesmo na prisão. Não porque ele entendia cada curva do caminho, mas porque ele entendia a natureza de quem guiava o caminho. Lá em Gênesis, no capítulo 50, versículo 20, quando tudo finalmente se revela, José diz aos irmãos que o venderam: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a muito povo. O coração deste segredo é profundo. Às vezes, a dificuldade não é uma punição, mas uma preparação. Não é um fim, mas um atalho para um propósito maior que você ainda não consegue enxergar. Quando a vida parece um quebra-cabeça sem lógica e cada peça é uma dor, confie que o Mestre está montando o quadro perfeito. Sua fé inabalável, mesmo nas piores horas, é a semente de sua maior vitória. Princípio 2. O poder cura que acontece na honestidade da alma. O coração aberto de Davi. O segundo segredo bíblico, aquele que liberta o coração de fardos invisíveis, é derramar sua alma diante de Deus na crueza de sua dor. Pense em Davi. Ele não era um santo intocável.
Era um homem de carne e osso, com falhas e medos. Ele sentiu o abandono, a perseguição, a culpa, a traição. E as feridas eram profundas. Mas Davi tinha um refúgio: seus salmos. Neles ele não fingia, ele não colocava uma máscara. Ele gritava, ele chorava, ele questionava. Em Salmos, capítulo 142, versículo 2, ele clama: derramo diante dele a minha queixa, diante dele exponho a minha tribulação. Você já se sentiu tão exausto que as palavras não vêm? Ou tão sobrecarregado que o nó na garganta não se desfaz? A dor invisível da alma, aquela que você esconde de todos. Essa é a dor que Davi não hesitou em expor ao seu Deus. Ele não se preocupava em parecer fraco ou desesperado. Ele confiava que Deus podia lidar com a bagunça, com as suas feridas abertas. E é justamente nessa honestidade brutal que o milagre do consolo acontece. Quando você para de lutar contra si mesmo e simplesmente se derrama diante de um Deus que te ouve, uma paz que excede todo o entendimento começa a preencher o vazio. O como fazer aqui é radical. Pare de fingir que está tudo bem se não estiver. Vá para um lugar tranquilo e fale, ou chore, ou apenas respire. Deus está ali. Ele está perto dos que têm o coração quebrantado. Sua voz, mesmo que seja um gemido inaudível, é música para os ouvidos dele. Princípio 3. A graça que se aperfeiçoa na fraqueza. A luta íntima de Paulo. E o terceiro segredo bíblico, o mais desafiador, mas talvez o mais libertador de todos, é permitir que a sua fraqueza seja o palco para o poder perfeito de Deus. Pense em Paulo, o gigante da fé, o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, que plantou igrejas, sofreu naufrágios, perseguições. Ele tinha um espinho na carne, uma dificuldade crônica, persistente, que o atormentava. Não sabemos exatamente o que era, mas sabemos que era doloroso, humilhante. E Paulo, com toda a sua fé, orou. Não uma, nem duas, mas 3 vezes ele clamou a Deus para que aquilo fosse tirado dele. Você já orou incansavelmente por algo que parece nunca mudar? Já sentiu a frustração de uma fraqueza que se recusa a ir embora? A resposta de Deus a Paulo foi um divisor de águas. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Deus disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa frase, aparentemente simples, carrega um poder transformador. Não é sobre você ser forte o tempo todo. Não é sobre você ter que se virar sozinho. É sobre Deus usar as suas rachaduras, as suas dores, os seus limites, para que o brilho do poder dele seja ainda mais visível. O como vencer aqui é a rendição total. Aceite que há momentos em que você não terá todas as respostas, nem todas as forças. E é exatamente nesse ponto de sua humanidade, de sua fraqueza, que a força sobrenatural de Deus se manifesta plenamente. Ele não te cobra a perfeição, ele te oferece a sua graça, que é mais do que suficiente. É a sua fraqueza que abre as portas para o poder ilimitado dele. Você ouviu as histórias, sentiu a dor, entendeu os princípios. Agora, a pergunta é: como você pode aplicar esses segredos para superar suas dificuldades? Não algum dia, mas hoje. 1. Aceite a dor. Entregue o controle. Comece onde você está. Permita-se sentir. Não negue a sua ferida. Mas então, com um ato de fé consciente, entregue o problema. Em oração, diga a Deus: Senhor, eu não entendo isso. Eu não aguento mais. Mas eu confio que o Senhor está no controle e tem um propósito, mesmo que eu não veja. Isso não é passividade. É um ato de rendição poderosa que libera a mão de Deus a agir. 2. Ouse ser
cruamente honesto com o Criador. Pare de usar máscaras, mesmo diante de Deus. Ele já conhece cada pensamento, cada medo, cada lágrima escondida. Vá para um lugar onde você possa estar sozinho e fale com ele como falaria com o seu melhor amigo, ou até mais honestamente. Desabafe, chore, questione, grite se precisar. Salmo 55, versículo 22 diz: Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. A cura começa quando você abre o coração sem reservas. 3. Encontre sua força naquele que é forte. Reconheça que sua força é limitada, e tudo bem. É na sua fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Quando você sentir que não pode dar mais um passo, lembre-se das palavras de Paulo: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa não é uma frase motivacional barata. É a promessa do poder de Cristo fluindo através de você. Não tente ser forte por si mesmo. Permita que Ele seja a sua força. Conclusão: sua vitória é uma história de fé e graça. Querido amigo, querida amiga, seu coração está pesado. Eu entendo. Mas saiba que a dificuldade que você enfrenta hoje não é o ponto final da sua história. É apenas um capítulo onde a sua fé será forjada e a glória de Deus revelada. Os segredos bíblicos que compartilhamos hoje são mais do que estratégias, são convites para uma relação profunda com aquele que tem todas as respostas. Confie em seu plano, mesmo que não faça sentido agora. Clame a Ele com toda a sua verdade, sem máscaras, e receba a sua força inabalável, justamente onde você se sente mais fraco. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa é para você. Você não está sozinho. Você é amado. E em Cristo, você tem tudo o que precisa para superar qualquer dificuldade. Encerramento. Se esta mensagem tocou sua alma, como eu espero que tenha tocado, por favor, curta este vídeo. Isso ajuda a espalhar essa luz para mais pessoas que precisam de esperança. Compartilhe-o com alguém que você sabe que está passando por um vale escuro. Deixe um comentário abaixo, mesmo que seja apenas um amém ou um coração. Sua fé inspira. E se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, vamos crescer na fé e superar cada desafio. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus.